Olá! Um acordo entre os líderes partidários e o presidente Eunício Oliveira vai permitir que o plenário do Senado vote, já na sessão de hoje, o projeto sobre a dívida dos estados com a União. A proposta aprovada pela Câmara na semana passada estabelece um regime de recuperação fiscal para estados em situação crítica de endividamento. A proposta permite que esses estados deixem de pagar as dívidas com a União durante 3 anos, mas em contrapartida eles não poderão, por exemplo, aumentar despesas com servidores, terão que reduzir incentivos tributários e privatizar empresas. Na reunião de líderes ficou definido que o requerimento de urgência será votado hoje. O governo brasileiro, através do presidente Michel Temer, resolveu fazer essa negociação e cabe a mim, aqui como presidente do Congresso, aprovar em regime de urgência e aliviar, obviamente, as populações que vivem nesses estados. O governador do Rio de Janeiro, um dos estados mais endividados, faz peregrinação pelo Senado para que a matéria seja aprovada. O trabalho está valendo a pena aí, agora eu conversar, bater na porta aí de cada gabinete de senador e pedir voto. Mas ele garantiu que vota hoje? Vota hoje. O presidente Eunício disse que, se houver consenso dos líderes, também poderá colocar em votação a PEC do foro privilegiado, que tem hoje sua última sessão de discussão em segundo turno. O Dia Internacional de Enfrentamento à Homofobia e Transfobia é celebrado neste 17 de maio. Somente em 2016, 347 gays, lésbicas, bissexuais e transexuais foram assassinados no Brasil, de acordo com o Grupo Gay da Bahia. Uma audiência pública sobre o assunto foi realizada nesta manhã na Comissão de Assuntos Sociais. Antes, os senadores aprovaram a recondução de autoridade para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Por unanimidade, 16 votos, Simone Sanches Freire foi reconduzida para a diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A área dela é responsável pela fiscalização dos planos de saúde. Na sabatina, ela falou da taxa de adesão cobrada dos beneficiários. O que é necessário para que não haja confusão, para que não haja judicialização, né? Que o consumidor seja informado claramente. Enquanto ele não é, a agência entende que ele ingressou e ele fez um pagamento de mensalidade. Quando ele for informado devidamente que aquele é um momento, é uma taxa que ele está pagando, por exemplo, de corretagem, que é possível ser cobrada, se ele for informado e acordar com aquele pagamento e estiver tudo bem, para nós vai estar também. Segundo Simone, com a crise, cerca de 2.500.000 brasileiros deixaram os planos de saúde e explicou como a Agência Nacional de Saúde Suplementar tem agido para não prejudicar os associados quando alguns planos em dificuldade financeira deixam de operar no mercado. A gente abre uma coisa que chama portabilidade extraordinária. Porque a portabilidade em si tem uma série de regras, precisa de data, precisa de um monte de coisa. Nesse momento, a gente abre uma portabilidade extraordinária e é isso que vem atendendo aos consumidores desse país. Porque a portabilidade extraordinária, a outra empresa é obrigada a aceitar esse beneficiário. A Comissão de Assuntos Sociais também debateu em audiência pública o Dia Internacional de Enfrentamento à Homofobia e à Transfobia, comemorado em 17 de maio. Há exatos 27 anos, a Organização Mundial de Saúde deixava de classificar a homossexualidade como uma doença. As reivindicações são as mesmas, antigas e urgentes. A criminalização da homofobia, o direito ao uso do nome social, a união homoafetiva, direitos que vêm sendo conquistados na justiça, mas não no parlamento. Enquanto isso, a violência se destaca entre a comunidade LGBT. Eu tenho medo, literalmente, de sair de casa porque a violência está absurda e irracional e preocupante contra a população LGBT, mas em especial para as pessoas travestis e transexuais. Não existe nenhum lugar no planeta em acumulativo que mate mais travestis e transexuais no Brasil do que nos últimos 5 anos. 73% da comunidade LGBTI sofre bullying nas escolas. 36% apanham e 60% se sentem inseguros. Para a presidente da Comissão de Assuntos Sociais, o Congresso tem uma dívida a pagar. Há, no entanto, uma omissão que eu diria que é indesculpável no Congresso Nacional, que é uma dívida para a comunidade LGBTI,
que a dívida que nós estamos aqui hoje cobrando, não só na questão da violência física, mas da social. Fulano não conseguiu entrar no avião porque a sua identidade não combinava com a forma como ele se produzia. Isso ocorre e não é justo que ocorra, porque a pessoa não se sente homem ou às vezes não se sente mulher e quer se arrumar de acordo com a sua identidade. Então essas questões não aparecem, elas só humilham e são inadequadas para uma sociedade civilizada. E sobre a recondução de Simone Freire para a diretoria da ANS, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou requerimento de urgência e o nome dela deve ser apreciado pelo plenário do Senado ainda na tarde desta quarta-feira. Combate à discriminação no comércio, apoio aos estudantes que adotarem crianças e isenção do IPI na compra de automóveis para todas as pessoas com deficiência. Projetos aprovados nesta quarta-feira na Comissão de Direitos Humanos. Atualmente, pessoas com deficiência auditiva não têm direito à isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, na compra de automóveis. O projeto votado hoje vem corrigir esse problema ao estender esse benefício a todas as pessoas com deficiência. Outro projeto aprovado deve facilitar a vida do estudante que vier a adotar criança. Ele permite o regime de exercícios domiciliares para o estudante de qualquer nível de ensino que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Aproxima os direitos das famílias adotivas ou guardiãs daqueles de que já gozam as famílias naturais. Ainda que não se possa falar em perfeita isonomia de tratamento entre os pais naturais e os adotivos, é desejável que aproximemos as situações tanto quanto for possível e benefício especialmente para as crianças e os adolescentes envolvidos. Os senadores aprovaram ainda projeto que proíbe a discriminação baseada no gênero nas relações de consumo. O texto prevê proteção contra publicidade enganosa e abusiva e contra métodos comerciais coercitivos ou desleais. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a indicação de 5 novos membros para o Conselho Nacional do Ministério Público e 2 para o Conselho Nacional de Justiça. Os nomes seguem agora para votação em plenário. Os indicados para o Conselho Nacional do Ministério Público e para o Conselho Nacional de Justiça detalharam suas trajetórias profissionais e debateram com os senadores temas como a da lentidão da justiça. Nós precisamos ter uma grande preocupação com a morosidade do Poder Judiciário. O que nós podemos fazer a mais para diminuir esse prazo na prestação jurisdicional? A fase de execução é um gargalo, os processos ficam retidos no primeiro grau de uma forma muito maior do que nas outras instâncias, justamente porque existe um acúmulo de processo muito grande, um crescente número de demandas por diversos serviços de telefonia, de televisão. Cada vez mais a população possa buscar outras soluções de solução que não seja somente a do Poder Judiciário para as suas demandas e também para as suas contendas. E isso passa, de fato, pela lei que foi aprovada aqui, de arbitragem, de conciliação. Acho que esse é um caminho importante e nesse sentido, os dois conselhos devem trabalhar em conjunto. A suposta espetacularização do judiciário foi outro tema. Alguns juízes e membros do Ministério Público têm frequentado, me parece que de forma excessiva, a mídia, as manchetes. Eu gostaria de saber, de indagar de Vossa Senhoria, qual deve ser o papel dos membros do Ministério Público. Eu acredito que as manifestações, tanto do Poder Judiciário como do Ministério Público, mas também da advocacia, não podem jamais ser criminalizadas, e o Senado deixou bem claro, quando aprovou há pouco tempo a lei de abuso de autoridade aqui na Comissão de Justiça, que não quer jamais criminalizar a emissão de vontade, pelo que parabenizo os senadores nesse contexto em respeito à Constituição.
Constituição. Senadores também perguntaram sobre o fim do foro privilegiado. Nós não teríamos que pensar numa extensão dessa prerrogativa, pelo menos para aqueles que são gestores, no que se refere, por exemplo, ao procurador-geral, a um governador de estado. Nós temos que ter um regramento muito claro e específico para isso, porque senão você pode inviabilizar uma administração. Imagina um governador de estado, ele executa a obra aqui e acolá, e aí todo mundo começa a entrar em vez de eu entrar com uma ação no local só, eu entro nessa cidade, eu entro na outra e tal, e daqui a pouco você vai ter inclusive não só um custo enorme para o Poder Judiciário, como vai ter um custo enorme para a administração pública, que vai ter que custear isso. Você tem acesso a outras notícias na nossa página na internet e acompanha aqui na programação os boletins do Senado Agora. Até a próxima!